Iniciaremos hoje a caminhada na filosofia para podermos compreender a importância da filosofia para nós e para a nossa vida, tá bem? Então, o que é filosofia? Algumas das questões mais estimulantes, enigmáticas e importantes já formuladas são filosóficas. Elas podem desafiar nossas crenças mais fundamentais. E então, nesta primeira tomada, iremos justamente pensar, questionar o que são questões filosóficas e como os filósofos tentam respondê-las. Primeiro, todos nós temos crenças filosóficas. A filosofia é, por vezes, rejeitada como uma disciplina com a cabeça nas nuvens, sem relevância para a vida cotidiana. A verdade é que ela pode ser, e com muita frequência é, de fato, muito importante e muito relevante. Embora talvez sem o perceber, todos nós temos crenças filosóficas. E eu tenho certeza, por exemplo, de que você, como eu, supõe que o passado é um guia razoavelmente confiável para o futuro. Essa é uma crença filosófica. Quando você olha para o teu passado, pensando na construção do futuro, eis aí uma crença filosófica. Podemos acreditar que Deus existe, ou podemos acreditar que ele não existe. Essas também são crenças filosóficas. Alguns creem que temos alma imortal, enquanto outros supõem que somos seres puramente materiais. Muitos acreditam que as coisas são moralmente certas ou erradas, independentemente do que possamos supor, enquanto outros afirmam que certo e errado são uma questão de preferência subjetiva. Cremos que o mundo que vemos à nossa volta é real e que existe mesmo quando não o observamos. E aí algumas questões, né? De onde veio o universo? Por que as coisas existem? Logo, a filosofia faz perguntas fundamentais e muitas vezes perturbadoras sobre a vida. Mais uma vez, essas são crenças filosóficas e foram ambas minuciosamente examinadas por filósofos. Essas crenças podem ter grande impacto sobre nossas vidas cotidianas. Alguém que acredite que moralidade não é mais que uma preferência subjetiva pode acabar se comportando de modo muito diferente de alguém que considere que ser errado matar ou roubar é uma questão objetiva. Há também um aspecto filosófico em muitos debates morais e políticos contemporâneos. Questões sobre aborto, direitos dos animais, guerra e liberdade de expressão têm todas uma importante dimensão filosófica. Alguém que nunca realmente pensou sobre tais questões ou que está mal preparado para pensar sobre elas, encontra-se em séria desvantagem quando se trata de avaliar o que é verdadeiro. Ou seja, não ter o senso filosófico nos coloca num caminho de insegurança, de conhecimento, de incertezas e, pior, de ignorância. E as questões fundamentais? Como todos sabemos, as crianças tendem a perguntar repetidamente por quê. Elas não levam muito tempo para questionar algumas de nossas crenças mais fundamentais. Os filósofos têm a tendência semelhante à das crianças, a questionar fundamentos,
a fazer aquelas perguntas básicas que em nossa vida diária pode simplesmente não nos ocorrer porque fazem parte do que costumamos considerar óbvio. Embora possa ser dividido pensar filosoficamente, pode também ser perturbador. Quando passamos a fazê-lo, começamos a pensar sem uma rede de proteção. O chão firme que pensávamos estar sob nossos pés pode se desintegrar rapidamente, deixando-nos suspenso no ar. Essa sensação de vertigem intelectual é comum na filosofia. E também não surpreende que tantos de nós optemos por não pensar sobre essas questões. Preferimos ficar onde nos sentimos seguros. Então veja bem, a filosofia ela é justamente isto. É fazer você sair do campo da ignorância e entrar no campo da perturbação, dos questionamentos. Não apenas no campo da intelectualidade, mas no campo da construção do pensar. Então, vale a pena correr esse risco. Questionar fundamentos pode ser proveitoso. Alguns dos maiores avanços científicos surgiram quando cientistas formularam perguntas desse tipo. Einstein, por exemplo, comentou que uma de suas maiores inspirações veio da leitura do filósofo do século XVIII, David Hume, que o levou a duvidar do que outros simplesmente tomavam como certo. Então veja bem, a filosofia quer nos tirar disto. Ela quer que você trabalhe no campo da epistemologia, no campo da investigação, no campo não da curiosidade, mas do despertar do novo amanhecer do conhecer. E não só os cientistas que se beneficiam com isso. Alguns dos mais importantes avanços morais e políticos também resultaram da disposição das pessoas de questionar. E em alguns casos, rejeitar o que quase todos os demais simplesmente supunham verdadeiro. Não faz tempo. Era considerado óbvio, em grande parte do Ocidente, que a escravidão era moralmente aceitável e que o lugar adequado para a mulher era a casa, cozinha, lavar, passar, limpar, cuidar de filhos. Não há muito longe de nós isto. O progresso moral e político nessas áreas foi promovido por aqueles que se dispuseram a dar um passo para trás e questionar o que outros tomavam por natural. Logo, a civilização ocidental deve muito aos que não hesitaram em questionar o que outros consideravam dado. E daí eu quero terminar, deixando bem claro. Sócrates disse: a vida não examinada não merece ser vivida. Ludwig Wittgenstein disse: a filosofia é uma batalha contra o enfeitiçamento de nossa inteligência por meio da linguagem. Então eu quero terminar dizendo a você, o que é a filosofia? Filosofia é justamente o desenvolvimento amável, é você construir um caso amoroso com o saber e o conhecer. Saber sem conhecer é ignorância. Conhecer sem saber é imprudência. Tá? O sábio, ele percebe o caminho errado e se previne. O inteligente percebe o caminho errado e quer provar para entender o valor daquele caminho. Eis aí a questão filosófica. A filosofia nos convida justamente a pensarmos nisto. Não corrermos o risco de sermos inteligentes, imbecis, tá bem? E nem intelectuais ridículos. Então seja sábio, experiente, experienciado e com madureza
para você saber o que responder e dar esperança ao outro quando este outro te perguntar o porquê. Então, todos nós temos este senso filosófico. Nos questionamos constantemente. Por quê? Como? E está aí. O caminho da filosofia, o caminho do filósofo, o caminho do filosofar é não ser inteligente, é não ser intelectual, mas ser construtor de pensamento e saber como usar tais pensamentos. Muito obrigado.